isso aí, galera. Chegamos ao nosso segundo episódio, né? Nós, antes de mais nada, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, que também os apoios, né? Que são aqueles que nos ajudam a desenvolver cada vez melhor esse podcast, tá? Então, a Academia Iron Body, claro, tá sempre aí com a gente. Arte com Amor, faz topos de bolo, agenda, caderneta de vacina, dentre outros itens, tá? Manula Tatum, que lembrando, em breve vai estar aqui com a gente também, dando uma entrevista, tá? Story Card, para quem gosta aí de doramas e também de K-pop, é uma loja de produtos dessa linha, tá? Juntamente agora temos novos patrocinadores, que é o Grupo Ocean, né? Tem a Ocean Produtora, que promove eventos K-pop, e também a Ocean Viagens, que realiza sonhos para você que quer conhecer a Coreia, por exemplo, é com eles, tá? Temos a F-Gráfica que está fortalecendo cada vez mais, já está produzindo alguns materiais novos que vocês vão ver aqui em breve, tá? E lógico, né, sempre, todos os vídeos vocês vão ver isso, que eu vou estar falando da Broadcast, que é a nossa casa, essa linda casa aqui maravilhosa, depois a gente vai dar um takezinho geral para vocês verem, tá? E a Fresh Drawn, é Drawn? Drawn, pronúncia correta, né? Ah, o inglês ainda tá funcionando. Que é a produtora audiovisual, né? Que é altamente capacitada para atender às suas necessidades, tá? Então, as redes sociais de todos eles vão estar em todas as nossas redes sociais também, vão estar no Instagram, vão estar na descrição do vídeo, tá ok? E falando em produtora, o nosso convidado, além de produtor, né? É produtor, é dançarino, é estrategista e é o DG. Seja muito bem-vindo, irmão. A história minha com o DG é longa, tá? Já conheço o DG há muito, muito tempo. Eu conheço o DG desde a época que eu era metido a dançarino. Né? E depois de um tempo a gente veio a se aproximar de novo, no projeto que na época ainda era Projeto Rua, né? Eu participei lá de um evento fazendo fotos, algumas filmagens e tal. Aí deu até aquela vontade de voltar a dançar, só que não voltei. Aí depois de um tempo, a gente perdeu meio contato de novo, mas quando veio essa iniciativa, essa ideia do podcast, TG, tava na cabeça lá, lembrança, pô, tem que chamar esse cara. Então, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, gente. Queria agradecer primeiramente a oportunidade, o convite. Pensei que ia chegar aqui ia ser recebido você de óculos escuros. Porque, não sei se você vai lembrar, a gente ainda chegou a gravar alguns materiais ainda pro canal. O primeiro canal. E assim, foi muito emblemático quando você mandou mensagem esse período agora, eu lembrei, que foi um momento muito chave dentro da história do coletivo. Então, falei, caraca, tá aí, Deus tá no negócio aí, né? Pô, eu tava até comentando isso, comentei com a minha esposa, a respeito que eu fico muito feliz quando as pessoas falam que lembram desse primeiro canal, né? Que, caraca, o primeiro canal, se eu tivesse hoje com esse canal, caramba, e nessa época, foi uma época na qual eu ainda me inspirava nos dinossauros do YouTube. Cara, eu via Felipe Neto, entendeu? Eu via o Felipe Neto, o Cossielo bem no início, eu via o Cossielo com franjinha, entendeu? Essas coisas, mas estamos aqui hoje com o podcast. E se for levar em consideração, o Bebeto. Então, o Bebeto, ele fez a participação nesse primeiro canal. E a gente fez meio que um debate, né, falando sobre filmes nessa época. Ou seja, eu fui o pioneiro do podcast. Aí, ó. Mais uma coisa pra gente poder postar na... Só que eu não tinha nenhuma estrutura que nem essa da Brad aqui, né? Era só... Nem microfone a gente tinha, era só a câmera filmando e... E vontade. E vontade. Pô, um sonho na cabeça e uma câmera filmando. Meu sonho se realiza, gente. Deus realiza sonho, confia, pô. Aí, estamos aqui hoje. Olha só. Então vamos lá. Iniciando. Quem é o DG? O DG nasceu aonde? Cara, o DG nasceu na Zona Oeste, aqui em Campo Grande. Vem esse nome DG, mas antes de DG vem vários outros nomes artísticos. Vem Douglas Rodrigues, vem Douglas Areias, e até chegar no DG, né? DG nasceu em Campo Grande, atua em Campo Grande, tem um amor muito grande pela Zona Oeste, pela história da Zona Oeste. Tem algumas questões que eu ainda
Bato, e eu acho que dentro de todas essas mudanças, né, que a gente vai adotando durante esse processo de amadurecimento, que ressoa. E todas elas apontam para a relação da Zona Oeste e como a Zona Oeste precisa desse olhar e como a Zona Oeste precisa estar sendo vista, assim como a gente está aqui hoje na Zona Oeste, no estúdio incrível, né? E mostrando a potência, não só, né? Porque fica muito naquele lugar de tipo, porque a Zona Oeste tem pessoas capacitadas, a gente sabe que tem, a gente sabe que tem, mas no sentido de possibilidade, no sentido de oportunidade. Então eu bato muito nessa tecla. Então o DG é esse cara que talvez não tão atuante, né, com essa fala, mas com esse desejo que me move, né, até o DG Move, né, a tá produzindo, a tá fazendo as coisas, e daí vem esse DG também, porque faz parte da minha história. Aí mais pra frente eu vou falar, porque eu sei que tu vai perguntar, então não vou dar assim de uma vez só todas as informações. Assim, o legal disso que você falou, em relação às pessoas, né, que vêm de Campo Grande, têm origem de Campo Grande, que ganham, né, no caso, uma grande relevância, né. Gente, se vocês pesquisarem um pouco, não precisa nem ir muito longe, é jogador de futebol, é influenciador de peso, é muita gente que realmente saiu de Campo Grande. Então, o DG é mais um exemplo que tem aqui. Se você pegar e fizer uma pesquisa rápida com algumas pessoas, digamos que 80% vão saber quem é o DG ou vão saber de algum trabalho que estava envolvendo o DG, tá? E não digo só na questão de dança, não. Porque, como eu falei no início, esse cara aqui é multitalentoso, tá? Ele é envolvido em muita coisa mesmo, muita coisa. Então, a sua infância foi toda aqui, né? Foi em Campo Grande e tal, cresceu em Campo Grande. Eu cresci em Campo Grande, mas ficava ainda entre Campo Grande e Rio Bonito, que é um bairro, não é um bairro, né? Mas é um local no interior do Rio, né? Então, passava aqui, período estudando, nas férias ia pra lá. Então, assim, minha vida era sempre sítio ou cidade grande. Sítio e cidade grande. Mas sempre morei aqui em Campo Grande. Tive minhas aventuras aí em alguns outros estados, mas era mais para poder produzir, voltar, e sempre com a mesma coisa. Pô, por que onde eu moro não tem isso? Por que onde eu moro não está sendo produzido isso? Por que onde eu moro... E às vezes indo para lugares menores ainda, mas por que não tem? Né? E aí até então eu ainda não tinha me atentado tanto para as questões de políticas públicas. Né? Mas aí a gente foi aprendendo. Eu costumo dizer que hoje eu sou resultado de muitas vivências, né, que eu tive no passado, e essas experiências. E aí quando o pessoal me pergunta muito sobre rua, não, porque é o coletivo rua, e a dança, porque a dança transforma, sim, a dança transforma, mas eu acredito que, eu sempre falo isso, né, a dança, ela é a linguagem que a gente escolheu, tá falando junto com os jovens. É uma das linguagens, né, mas o que a gente busca dentro do coletivo era gerar oportunidade. Dar oportunidade para que o aluno, o praticante tivesse a experiência para poder transferir aquilo para a vida dele. Então é a experiência. Eu acredito muito na experiência. Quando você leva um aluno daqui da Zona Oeste lá para outros lugares, na Zona Sul, e eles observam, né, o que se tem de equipamentos, né, de oportunidades, e começa a questionar. Porque, assim, eu acho que aí começa a verdadeira transformação, quando você pega o indivíduo e traz uma reflexão sobre ele, não entrega ele pronto. Porque aqui a gente não tem... Entendeu? A política que eu acredito é muito nesse lugar. Esse lugar da reflexão, no lugar do levar a pessoa a refletir e ela tirar as conclusões dela. Porque fora isso, senão a gente está continuando fazendo com massa de manobra. Eu vejo que, por exemplo, com essa sua visão de que você via que não tinha. Então, basicamente, a dança começou a entrar na tua vida aí. Você já tinha esse interesse por dança ou não? Cara, Você viu alguém dançando no canal? Vi aquele... Pô, que legal, cara. Cara, então, recentemente eu consegui encontrar o rapaz, que foi a primeira pessoa que eu vi dançando na minha frente. Então, o meu primeiro contato real, assim, e
no sentido de entender o que estava acontecendo, diferente das práticas educacionais e de dança que acontecem nos espaços educacionais, no caso das escolas. Então tem lá a dança da quadrilha, tem a dança da primavera, tem a dança, sabe? Que muitas das vezes são práticas para dar conta de atividades, de datas festivas, do que entender realmente o que é o processo cultural, o processo educacional daquela atividade. Porque não é só a dança. Né? Quando a gente vai falar sobre cultura popular, a gente vai falar sobre diversas questões que não se resumem só àquilo que é apresentado ali. Né? Então, assim, você vai ver a relação de vestimenta, você vai ver a questão filosófica, né, do que aquela dança, o que aquele movimento cultural ele defende, o que se tem daquilo de história, né, que carrega, né, não é um produto que se resume àquele trabalho final, né, que aconteceu, que foi apresentado. E eu tive esse contato, mas não gostava. Então eu estudei no colégio, também onde tinha feira cultural, eu nunca dancei, é importante eu dizer isso, que eu nunca dancei, né, mas eu achava legal, mas em uma das apresentações dessa escola, que é lá no Togo, lá no CIEP, 433, um abraço aí pro Agrimaldo. Só de canela. Um abraço pro Agrimaldo aí. E lá tinha um coletivo, e é muito engraçado porque essas histórias que eu vou falar aqui agora, elas são muito recentes. Elas permeiam a minha história, mas eu não conhecia as pessoas. E eu vi um grupo que treinava na escola apresentando. Eu achava maneiro, os caras saltando, fazendo movimentos que era de breaking. Né? E aí eu falei, cara, tinha um cara do meu lado, eu falei assim, cara, que isso é muito maneiro. Ele falou, pô, eu também danço. Eu falei, que isso, cara? Sério? Aí ele fez lá o que hoje a gente conhece como popping. Não é break de chão e break de alto, não, mas popping. Mas naquela época a gente não tinha muito entendimento do que era, né? E aí ele fez, eu falei, cara, isso é muito maneiro, eu quero aprender isso. Mas não tinha lugares, não tinha pessoas, né? Existiam, claro, pessoas dentro da região, mas não tinha essa difusão da informação como a gente tem hoje. Você bota no Instagram dança, ele faz um mapeamento lá de quantas escolas de dança, quantos espaços de dança, quantos espaços culturais tem no entorno. E aí eu comecei por conta de uma galera de amigos que me chamaram para fazer parte de um grupo. Né? Eu fazer parte de um grupo e eu nunca pensei que eu ia fazer parte de um grupo de dança. E os caras foram lá me chamando. E aí, hoje, o que eu entendo quanto coletivo e o que eu busco quanto coletivo e o que eu retorno as minhas pesquisas hoje é para essa relação de tribos, de construção de tribo, porque para mim foi muito empírico. Mas hoje eu entendo que o que me fez entrar ou praticar a dança não foi a minha paixão pelo movimento ou pela dança ou pela arte, mas foi fazer parte de uma coisa. Me sentir parte de um grupo, me sentir parte de um coletivo. E aí eu fui. E aí dos 6 eu era o pior. E claro, naquela época existia muito bullying, né? Então, E o que também na época não era nem bullying, né? Era só era a zoeira. Zoação. Você zoa, a pessoa zoa também. Eu ficava com ódio, mas era zoação. O que me moveu foi isso. Os caras falavam, não, porque é o robozinho. É o robozinho. E aí, dos 6, eu sou o único que continuei dançando. Então, assim, dos 6 eu fui o único que continuei dançando, fui o único que continuei produzindo, fui o único que dei continuidade com relação à dança. O que se tornou o DG. O que se tornou... Porque é aquilo, eu digo para algumas pessoas, porque eu adotei uma coisa na minha vida. Sempre que alguém vem te provocar, falar para você que você não é capaz, ou você, por exemplo, que nem a questão da dança, fez um passo ali, errou, aí o pessoal fica te zoando, ou então você canta, aí desafinou, não sei o quê. Gente, transforma a provocação, transforma a zoeira, né, em um desafio pessoal. E não faz isso só para você pegar e se vingar, não. É para exatamente você depois, quando a pessoa vê o seu desenvolvimento, vê a sua evolução, ela chegar, caramba, aí você tá arrebentando. Aí você só estende a mão pra pessoa, pô, muito obrigado, você faz parte disso. Você me ajudou a ser assim. Então, isso é muito bom porque você, cara, montou um projeto, não vou falar projeto, que é uma realidade, né, que lá em Santa Margarida é conhecido por tudo e todos, todo mundo conhece. Eu imagino quantas pessoas também não querem fazer parte de um projeto que só em saber que quem está encabeçando o projeto é o DG, a pessoa já quer logo fazer parte. Ah, o DG? Então já vou logo querer fazer. Baseado nisso, quando você continuou, os 6 estavam lá, mas você continuou, daí você
foi pra ideia de montar o Rua ou não? Não. Isso já era quando tava os 6, você já tinha ideia ou foi bem depois? Não. Quando terminou, meu grupo acabou. Aí eu tive a oportunidade de conhecer uma escola de dança. E aí ali eu conheci um dos que seria o meu mentor. Depois de muito tempo. Que é o Michel Cordeiro. Que é um cara que é atuante na Zona Oeste também. Um cara que produz muita coisa. Um cara que nasceu na Zona Oeste. Que tem uma história dentro da questão de produção dos bailes aqui da Zona Oeste. E ali, só que nesse primeiro momento eu ainda não sabia esse lado dele. Ele era um professor de dança apenas. E era muito louco porque o Michel ele tinha um jeito de abordar que eu falava assim, cara, isso não é hip hop. Porque assim, eu sou de uma época também, já tinha internet, claro, né? E tava em ascensão os clipes, os videoclipes, né? Então, eu olhava aquele produto que vinha lá de fora, né? E eu olhava o que eu dançava e falava, mano, mas isso não é hip hop. Isso aí não é danças urbanas. Pô, mas eu quero aquilo lá. E por várias vezes eu questionei o Michel e falava com ele, falava, cara, como... Mas assim, eu acredito, né? Não acreditava, não. Acredito na pessoa e no que ela tinha pra me ensinar ali. E grande parte do que eu vivenciei com ele com relação à estética e a visão coreográfica e a visão que eu tenho de projeto veio de como ele abordava essas questões. Então, um cara que pra mim é um visionário, um cara que tá à frente. Infelizmente, a vida ela não é tão justa como a gente gostaria, não é um filme que termina da forma que deveria, né? E a gente vive numa era que nem sempre o que tem valor é o melhor. E essa reflexão é muito complexa, porque você pegar uma pessoa que tem muito para ensinar, mas ela hoje em dia não tem 50k no Instagram, ela não vai ser ouvida, pô. A gente vai entrar nesse assunto, Entendeu? tá em pauta. Então tem algumas questões, ainda mais com a relação da arte, que é muito perigosa. Estava conversando aqui antes sobre a relação do ego. Né? Então, assim, pro artista, pro hoje, você pega uma influência que o cara tem 10, 8 anos, né? O cara já tem 100k, 500, 1 milhão e tá sendo ouvido. E aí? O que esse cara tem para somar nesse sentido de maturidade? Não tô generalizando, mas relação de vida. A grande maioria né? E isso é complicado. Costumo dizer que... Não eu, né? Mas eu costumo concordar, né? Que a internet, ela tem o seu lado bom, mas também ela trouxe voz pra muita gente idiota, cara. Sim. E tem uns que estão ganhando dinheiro louco, falando idiotice. Porque é uma relação de oferta e demanda, né? A gente, infelizmente, tem algumas questões que... E aí a gente vai falar sobre construção de comunidade, a gente vai falar sobre a relação de uma construção social, entendeu? De uma relação local, né? E, pô, o Rua, ele nasce com essa ideia de ser um projeto, tanto que foi o meu trabalho de conclusão na UFRJ. Falando sobre a importância de projetos sociais em áreas periféricas. Aí tá lá a Rua, Revolução Urbana de Arte, a arte como ferramenta de transformação social. Cai nesse lugar, por quê? Foi um relato na época de 7 anos de coletivo. Então a gente tinha dados para poder relatar do que a gente fez, o que mudou, o que se construiu, o que resultou daquela intervenção ali, de um cara maluco que começou dando aula na garagem de casa, né, com um coletivo. Mas se a gente for olhar para a Zona Oeste como um todo, a gente vai ver que muitas das questões que eu falei no início sobre ter um espaço público, ter políticas públicas, não é tão interessante no sentido de ter pessoas que pensam. E isso é complicado. Porque assim, a dança, quando a maioria das pessoas, quando se fala em dança, acha que é só a galerinha ali que tá pulando, fazendo alguma coisa. Não vê por trás como é que é a dedicação, o estudo para saber as técnicas, o que pode ser aplicado, o que não pode, o que fica legal e tal. É que nem, por exemplo, a questão hoje em dia. Eu não lembro com exatidão que ano que o TikTok apareceu, né? Mas surgiu o TikTok. Daí o TikTok revelou um monte de dançarino. Que na época, algumas pessoas falaram, cara, aí você já foi envolvido com dança há mó tempão, por que tu não grava uns vídeos pro TikTok? Só que eu já estava observando o TikTok. E na minha cabeça, da mesma forma que você falou, que você estava tendo aula e você falava assim, pô, mas isso aí não é o que eu tô querendo. Eu vi, me desculpe, as pessoas que fazem dança pro TikTok e tudo mais, dança entre aspas, né, que tem profissionais excelentes no TikTok também, não pode generalizar.
Mas muitos, pra mim, não é dança. Aquilo não é dança. Me desculpa, mas não é. O DG tá aqui, a melhor pessoa pra falar se realmente, porque o DG, ele destrincha uma coreografia todinha. E pra poder, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Qual é o intuito da dança? Qual o evento é aonde? Por que vão fazer? Ele faz isso. Eu já vi como é que é o trabalho dele, de perto. E aí, quando a gente começa a ir levar pra questão do TikTok, a dança pro TikTok, foi exatamente o que você falou. Se botar um comparativo, eu boto lá, DG, a música é essa. Monta a base em cima dela aí, pra fazer a coreografia. Eu faço até contigo, aí você dança ela. Mas vamos dançar. A gente vai gravar. Só que o DG, ele vai montar a coreografia, ele vai ter ideias, ele vai botar o melhor dele ali. O melhor, gente, o melhor. Ele vai botar ali. A gente vai fazer. A gente vai conseguir ali, ó, uns 10k. Pô, caraca, mas 10k é coisa pra caramba. Beleza. Vai chegar uma outra pessoa, vai fazer isso aqui, ó. Vai bater 1 milhão. Tem algumas questões, né? Não, vamos lá, deixa eu arrumar. Não, vou começar com o meu relato. Respira. Não, primeiro. Respira. O TikTok, tem uma questão, né, com o TikTok. Porque aconteceu isso, o pessoal, você tem que estar lá, cara. Não, eu não tenho que estar lá. É um lugar onde que eu não quero me estar. É uma escolha minha, não, mas você tem que estar. E eu, por muito tempo, fiquei redundante. Ah, não, mais uma rede social e tal. Aí até que eu resolvi. Falei, então eu vou. Sem brincadeira, eu criei 7 canais. Toda vez que eu criava, era bloqueado. Aí eu falei, peraí, eu não tô entendendo. Aí os meus alunos até brincavam, não, porque você é velho. Né? Então, assim, o pessoal viu que é a tua idade, falou, não, vamos botar esse cara aqui, não. Mas, assim, hoje é um lugar que eu acho interessante. Não tô uma escolha de não querer estar. Entendo que ali surgem oportunidades, mas é um lugar que eu não me atrai muito. Hoje em dia eu nem consumo material dali. Mas, pra mim, foi uma reflexão muito legal. Né? Por quê? Dentro da arte, dentro da história, né, história da arte, das pesquisas, tem uma coisa que se chama semiótica. Vou fazer uma transferência de domínio aqui de tema, de material. A semiótica ela vai falar sobre diversas questões sobre a avaliação da dança. E aí vou trazer para uma questão assim mais do cotidiano. Talvez um trabalho que ele é artístico demais, ele não vai se comunicar. E aí a gente tem que entender que primeiro o trabalho é para quem e com qual motivo. Se eu estou fazendo um trabalho para o meu público tem que ser um motivo. Então eu vou ter que escutar ou procurar ferramentas e linguagens para me comunicar com aquele público. Hoje eu tenho muito mais sabedoria para construir trabalhos assim. Já fiz trabalhos que o trabalho estava incrível, mas e aí? Acontecia isso. E como lidar com essa frustração? Levei tempo, pesquisei, vi música, fiz não sei o quê, e o cara fez isso. Mas talvez também isso tenha a ver, que a gente não coloca dentro, e por isso que eu sempre gostei de estudar diversos temas para poder entender e ter material, é entender que existe um algoritmo. Né? E se quando você quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Entende? Então quando eu trabalho também, talvez para esse tipo de lugar, não é um trabalho que vai ser algo tão rebuscado. Algo tão trabalhado. Já tá falando então que tem que ser de qualquer jeito? Eu não tô falando que tem que ser de qualquer jeito, mas é muito difícil você pegar e se você for ver os grandes influencers, não só de dança, mas diversas áreas, os caras começam, às vezes, num vídeo que estoura feito de qualquer jeito. E aí sim, ele constrói uma comunidade porque eles tinham uma dor ou tinham uma história que conectava com outras pessoas e aquilo ali ele montava uma comunidade e em cima da comunidade ele começava a construir outras coisas. Aí você vai ver, como você falou no início, você fala Felipe Neto, entre outros que trabalham dentro desse lugar. Mas pra dança, teve um boom. O TikTok ele trouxe esse lugar. Só que ele trouxe esse lugar também para um outro lugar. Eu acho que o problema da dança no TikTok
Ou melhor, eu acho que o problema não é a dança estar no TikTok. Eu acho que o problema está em essas pessoas serem tratadas como profissionais da dança. Aí sim, aí eu tenho uma discussão para entrar. Aí a gente vai discutir. Exatamente. Né? Porque não é porque eu jogo futebol toda sexta-feira ou sábado e domingo que você é um atleta. Mesmo que você seja muito bom. Exato, entendeu? Não é assim. E aí, a gente vai falar sobre as questões das grandes marcas, que elas não vão levar em consideração isso, e elas vão colocar o cara que tá lá, que muitas das vezes estourou por causa de um vídeo, ganhou muita visibilidade, a marca pega, coloca, e aí tem algumas questões. O cara não é um profissional da dança, o cara não tá registrado para poder dançar, né, para trabalhar aquilo como a dança como um trabalho. E aí você começa a ver umas coisas que são infundáveis. A marca que não vai querer pagar o valor que tem que ser pago para um profissional da dança, o profissional da arte. Vai querer pagar menos. Por quê? Claro, o cara tava em casa dançando, não ganhava dinheiro. O cara chegou lá, dá R$ 500 para fazer uma coisa de marca grande, o cara vai achar que ele tá arrasando. Vai achar que é que ele gosta de fazer, né? Tá fazendo uma coisa que ele ama pra fazer, que não é uma coisa que todo mundo tem a oportunidade de viver um sonho, de trabalhar com o que ama. Então, ao ponto de não achar que é trabalho, se sentir trabalhando, ele vai achar que ele tá arrasando. Só que tem muitas pessoas que se aproveitam. E aí vai entrar na minha discussão. Hoje eu brinco, até falo, pô, não sei o que, TikTok. Hoje eu aprendi a utilizar até o TikTok como ferramenta. E é o que eu ensino hoje. Já falei muito mal do TikTok, não tô aqui pra falar que, né? Fique Tô bem deixando claro aí, bem claro. eu Eu sei que tem os meus TikTok não. pessoal que tá. Não, eu sei que tem o pessoal que tá. Mas você falava, não, eu falei. Hoje eu vejo como uma ferramenta. Porque assim, TikTok não é dança. Ah, você dança TikTok? Não, peraí. Já tem uma relação. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque na dança, aqui no Brasil, né, já teve um problema, trazendo um conteúdo mais técnico da relação de dança, que é a relação de comunicação. Não sei se tu reparou, eu brinquei com um rapaz que fazia dança, que era pop, não era break de alto, break de chão. E isso aconteceu quando um filme veio pra cá, né? Onde o nome do filme era Breaking, mas as pessoas não dançavam breaking. As pessoas tinham cenas que as pessoas dançavam break, mas tinha popping, tinha locking, tinha jazz. Mas aquilo foi consumido como breaking. Ah, mas tu dança o break de alto ou tu dança o break de chão? Não, break de alto, se for break, é top rock. Break de chão é footwork, mas breaking quanto modalidade, quanto dança. Popping é uma outra qualidade de uma outra dança. A gente vai falar lá da costa oeste dos Estados Unidos, que tem influência em uma outra dança de um outro bairro. Mas quando vem para o Brasil, como a mídia não tinha o cuidado de realmente de informar, né? Porque é só dança. Só precisa saber o que é, desde que elas consomam. Então, senão daqui a pouco a gente vai falar, ei, tu dança TikTok? Não, cara, TikTok não é dança. TikTok é uma rede social. Rede social. Existem passos de dança que as pessoas estão fazendo lá. E aí, não sei se você pegou essa evolução. Antes era só isso aqui, né? né? Era só isso, né? Só que depois começou a ter outros passos de danças urbanas, né? De técnicas. E que isso é muito perigoso, porque as pessoas executavam e as pessoas não falavam os nomes. Ou não cuidava para falar o nome daquela dança. Acaba meio que vulgarizando um passo que, pô, cara, aquele movimento ali é uma dança. Era bom você falar o que é que você tá fazendo. Por que eu falo? A grande parte dessas danças, grande parte não, todas essas danças, elas têm uma história, elas têm o percurso. Ah, pô, DG, tá falando que eu tenho que sempre lembrar o cara que é o criador? Não, só tô falando que quando você tá num lugar de ensinar, o que você tem, por exemplo, tá aqui falando é uma responsabilidade. Aqui eu tô me comunicando, aqui eu não posso ser leviano com a informação. Então eu tô num lugar hoje que é uma oportunidade de ensinar, explicar, falar sobre, porque muita gente não sabe sobre todas essas questões da dança. Então eu tenho uma oportunidade. Então eu sou o tipo da pessoa que entendo o seguinte, se eu tenho a oportunidade, eu tenho que ser, no mínimo, responsável com o que eu tô fazendo. Então explicar para as pessoas que aquela dança, ela não é só a dança. Pô, tem uma história. Né? Tem uma história daquela dança. Quando eu falei sobre o breaking, né? Quando a gente vai fazer uma engenharia reversa sobre a dança break lá dos b-boys, que hoje em dia também se tornou até modalidade olímpica, né? O breaking. A gente vai falar sobre o Brooklyn Rock.
sabe? Que é uma dança de um bairro dos Estados Unidos, lá do Brooklyn, sabe? Que tem uma história da relação das lutas, dos bailes. Aí eu falo, chego aqui, não, olha só, o movimento é esse aqui, ó, o step, quando fala o nome, né? Ó, perna na frente, perna na frente, sabe? Não tem essa ideia. E aí fica difícil. E aí quando eu falo do Michel, que eu falava assim, pô, o Michel, ele faz um... Não é o que eu quero. Só que ele foi fundamental para me dar base para olhar para a dança não como resultado final. Porque o que acontecia? Eu tinha essas pessoas dançando, uma dança, mas que não era verdade no corpo dela. Porque era só a dança. Ela não se conectava com uma ancestralidade, com uma história. E é difícil. Claro que a forma como a gente vai dançar breaking aqui não vai ser igual aos dos Estados Unidos. Né? A gente vai falar sobre a relação do local, da relação do globo com o local, a forma como a gente dança, aquela dança que o nosso local, o nosso social é diferente da lá. A relação de clima. Tu não vai ver aqui no Rio de Janeiro um cara entrando no hip hop de casacão, Terno. tal. Não vai, porque o clima influencia. Né? Então, assim, são várias questões que vão influenciar nesse corpo e nessa dança. Mas eu não posso chegar agora numa rede social e fazer um movimento, né? Que acabou. Daqui a pouco eu tô fazendo live de NPC também. É, porque é uma responsabilidade essa live de NPC. Obrigado pelo milho. Pô. Pô, a questão da responsabilidade, principalmente quem tá... Porque o que acontece? Da mesma forma que aqui a gente tá dando voz, né, para as pessoas se expressarem, dando a sua opinião, ali também você tá dando uma visibilidade muito grande, né, para a pessoa tá fazendo vou botar assim, a apresentação delas lá. E aquilo, quando alguém começa a chamar essas pessoas, não digo marcas, digo eventos, começa a chamar essas pessoas para poder participar, eles também são um pouco responsabilizados pelo que mais à frente essa influência, né, pode causar. Né? Porque eu coloco dessa forma. Eu tenho 3 filhos e tá vindo a minha 4ª filhotinha aí. Né? Eu sempre me preocupei muito com o que a minha mais velha, principalmente, que é a que tem mais contato com o celular, o que ela consome. Né? Eu também não sou usuário do TikTok, tá? Já tive a conta lá, mas hoje em dia não tem instalado nem nada. Mas eu ficava vendo, principalmente a questão das danças que eram apresentadas lá, não só essas que é colocado um passo, que viraliza em cima de 15 segundos de música, mas, digamos, de outros ritmos. E eu via muita a exposição de, muitas vezes, até de menor. Sim. Como ficava exposto. A forma meninas, então, depois de um tempo, certas coisas, acho que os administradores do TikTok começaram a se preocupar com isso, as diretrizes lá do TikTok começaram a mudar algumas coisas, né? Porque ali começou a gerar certos problemas relacionados até à questão de pedofilia, porque as pessoas criavam uma conta só para ficar observando isso. Então, a partir do momento que você vê alguém fazendo apresentando algo no TikTok, postando algo no TikTok, e você meio que incentiva aquilo, você tem que tomar muito cuidado também. Grandes marcas, grandes eventos, seja o que for. Mas, infelizmente, muitas vezes eles simplesmente olham, pô, aí, ó, essa jovenzinha aí, quantos? Caraca, 4 milhões no TikTok? Vamos chamar. Não, isso não é só grande marca no sentido que não conhecem dança, não, tá? Tem uma leva aí, é que eu falei contigo. Tem uma leva de produções também, em que não sei o que dá na cabeça. A pessoa não consegue ter uma reflexão que não é porque aquela pessoa tem tantas visualizações que ela é um profissional da dança no sentido de professor. E aí teve marcas dentro da dança que começaram a contratar pessoas que viralizavam, que tinham uma grande ascensão nesses espaços e estavam para dar aula. Só que o cara, e aí é complicado porque ele ganha visibilidade dançando. Ele não ganha visibilidade dando aula. Sim. Ele ganhou visibilidade pelo produto final. Ah, mas a coreografia foi ele que ensinou, tá tudo bem. Só que ele construiu uma coreografia pro corpo dele. Ele construiu a coreografia para o corpo de outra pessoa. Ele tem essas ferramentas. Ah, pô, Douglas, mas você tá sistematizando muito uma coisa que é cultural ao que você se defende. Não, eu defendo. Mas desde o momento que vira profissão e sai do lugar do fazer
cultural, o cara pode dançar hip hop, ser um exímio bailarino, ou, perdão, um dançarino, e ele não sabe dar aula. Ele viveu a vida dele praticando pro corpo dele, para aprender aquela execução pro corpo dele. Ele não estudou o processo pedagógico. Ah, Douglas, então tá falando que os teus professores lá atrás tiveram isso? Não, não tiveram. Mas aí é o que eu tenho um prazer de falar. Você sai de casa com arco e flecha pra caçar? Com um facão pra caçar alguma coisa pra comer? Não. Você vai no mercado, porque você sabe que lá você tem comida, vai comprar para dar. Então, se hoje tem estudos, se hoje tem possibilidade de você entender melhor os processos pedagógicos, ou como funciona a mente humana e a relação corporal, para que você vai repetir e entrar no tentativa, né, erro, tentativa, acerto, tentativa, né? Porque já teve gente que errou. Você precisa errar. Entendeu? E quando a gente vai falar de práticas corporais, eu sou um que tenho lesões no meu corpo por conta de pessoas que não souberam ensinar, que não tiveram esse cuidado. E aí? Eu sou responsável, eu sou um profissional disso. Então eu tenho que tomar cuidado. Então não é, porque agora você estudou. Não, eu estudei e por ter estudado, por ter buscado me aperfeiçoar, não busquei por um sentido de ego, para ter um diploma e botar na parede. Eu estudei para ter conhecimento, para poder passar para frente e poder ensinar com qualidade. Porque eu entendi que se eu quisesse realmente ser um profissional, um professor, eu tinha que me capacitar. Não ficar ali tentando e ver como que ia ser, se ia dar, se não ia dar, não. Tive que... E fui atrás disso. Então esse é o cuidado que muitas das vezes essas marcas elas não têm. E assim, cabe aos profissionais da dança, e eu fiquei muito feliz quando comecei a ver pessoas realmente engajadas, pessoas que tinham esse apelo da dança, profissionais, coreógrafos, estarem ocupando esses lugares. Só que, repito, é diferente. Então, às vezes tu vai ver um profissional que vai ter 10 mil pessoas. E um outro que é um dançarino, que é dançarino não no sentido de profissional, mas que vai lá e vai fazer e vai ter uma relevância e vai ter uma voz. É o que eu digo. A vida, infelizmente, ela não é justa. E as redes sociais mesmo, mais ainda. Ela não é tão justa. Então, nem sempre o melhor, ou que tem mais valor, vai ser reconhecido dentro daquele espaço. Aí cabe também as pessoas estudarem as linguagens. Porque eu falo essa questão, por exemplo, eu lembrei aqui da Fit Dance, né? Eu não sei como é que é. Tu tem o TikTok aí? Vocês não estão vendo, gente? É porque a diretora tá aqui, tá? Então, dá uma olhada aí pra ver se Fit Dance tem... Pode, à vontade. Alô, Monster. Aí, ó. Eu não sei quantos seguidores o Fit Dance tem no... Vê se tem o perfil oficial deles aí. Né? Porque é aquilo, a gente vê... Eu botei um exemplo, tá, gente? Existem outras companhias de dança, outras empresas e tudo mais relacionados a isso. Tem a do Daniel Saboia, né? Saboia. Entendeu? Que, pô, o cara dança muito, muito. E é um outro né? nicho dentro da dança. Exato. É um nicho mais voltado para atividade física. Inclusive, tenho amigos que estão fazendo trabalho junto com a Fit Dance hoje, profissionais da dança, bailarinos e professores, né? E é muito legal assim, ver essas marcas, né, de dança, né, trazendo essas pessoas também para perto, né, que não trabalhava tanto com essa dança quanto atividade física, né. Ó, o perfil oficial da Fit Dance tem 8,7 milhões. Isso antes de ir pro podcast. Isso agora, né? É. Então depois do podcast... Porque agora que nós divulgamos ele um... aqui, vai dar um... Vai explodir. Dance, se quiser patrocinar... Tamo aqui, hein, tá? Então, 8,7 milhões. Se pesquisar um pouco, ver alguns outros perfis, né, relacionados à dança também, a gente vai encontrar, por exemplo, dançarinos que tem 3, 4 vezes mais do que a Fit Dance. E aí, vou pegar nessa questão que o DG falou agora, pro seguinte, gente.
Algumas academias têm ritmos, né? Eles botam ritmos. Hoje em dia ainda usa o termo lamberóbica? Não, né? Não usa mais. Zumba virou uma empresa, né? Marca. Que é a marca. Tá, mas vamos botar aqui só a questão do ritmos em si. Que a partir daquele momento que o profissional tá ali dançando, ele tem que ter exatamente aquela preocupação que o DG estava botando aqui e foi cirúrgico em falar a responsabilidade do que você está ensinando. Não é só a questão da didática. Pô, aquele cara é um ótimo professor, tá? Ele é um ótimo professor, só que ali está dando uma aula relacionada à questão da saúde de outras pessoas. Ele pode simplesmente pegar ali e empolgadão com a música, com o que ele está fazendo, com o trabalho em si, às vezes a pessoa ama o que faz e tal, empolga. Esquecer um pouco disso e, por exemplo, forçar um pouco mais alguém que está ali que não poderia nem estar, sabe, acelerado daquele jeito. Imagina só numa situação, a pessoa lá, dá um problema de coração. Então, tem umas polêmicas aí. Sim. Porque quando a gente vai falar sobre dança, vai falar sobre educação física, tem umas coisas que eu acho que eu não vou deixar aberto aí pra depois. Sobre o CREF. Falar aí. Deixar em aberto aí para um próximo podcast. A ideia é essa, gente. O gostinho de quero mais. Mas entender, cara, a dança, como qualquer outra profissão, ela tem diversos nichos, né? E é importante a gente entender isso. Nem todo mundo vai ser professor. Nem todo mundo vai ser dançarino. Nem todo mundo vai ser coreógrafo. Sabe? Então, assim, são nichos que cada profissional vai buscar. Exemplo, hoje eu não estou mais em cena, né, dançando profissionalmente, mas tem o meu trabalho que eu dou aula, e eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto de estar trabalhando com essa base. Tem a produção, que é uma coisa que eu também gosto de fazer. Eu acho que é uma coisa que eu sempre quis trabalhar com alguém que estivesse na produção que entendesse de dança. Por que eu digo isso? O que já aconteceu nesses 16 anos aí, ou seja, 18 anos de dança? Ter oportunidade de estar trabalhando num lugar que chegava lá e a pessoa pagava R$100, R$200, né? E quando na verdade o cachê era para ser maior. E tem verba. E aí numa última produção, eu vou contar, não vou citar o nome das pessoas, não tem nada a ver também, assim, eles são amigos mesmo, mas só pra poupar, não existe essa necessidade de falar mais. Numa produção que eu estava à frente, e eu conversei com as pessoas e falei assim, poxa, eu queria saber quanto você cobra pra dar uma aula num evento, num projeto meu. Eu chamo de projeto porque tava no papel ainda. Uhum. E quanto custa a sua hora aula? E aí a pessoa falou assim, pô, DG, pra você e tal. Eu falei, ó, esquece que é pra mim. Sempre tem assustado pra você. Não, eu falei, esquece que é pra mim. Eu quero saber quanto que é. Porque tem dinheiro pra pagar. E as pessoas... eu fiz isso com todos os profissionais que trabalharam comigo. Foram 6 profissionais. E aí um deles falou assim, pô, te cobro R$300 por uma hora de aula. Mas você vê, se não tiver dinheiro, tá tranquilo, DG, eu tô com você. Se é outro, naquele momento ali, eu falo, pô, tem 200, vai, o cara ia. E quando na verdade o cachê de todo mundo tava beirando ali R$450, R$500. E eu falei pra ele assim na ocasião, eu falei assim, cara, eu não vou te pagar 300 não. Tá? Aí, não, tá tranquilo, se não tiver dinheiro, eu falei contigo. Tá? Eu falei, não, vou te pagar tanto. Quero um valor maior. Porque todo mundo tá recebendo esse valor. E ele ficou assim, quieto. Eu falei assim, eu tô fazendo isso porque eu tenho muito respeito pelo que eu faço. R$150 não vai me deixar mais rico, mais pobre. Então ter esse respeito, essa consideração com as pessoas é fundamental. Então eu acho que
Eu fui um cara que comecei a ir mais pro business, né, da produção, falar de dinheiro, pra mim hoje não é um tabu, mas por conta desse lugar que tem que ser ocupado por pessoas que trabalham com dança, que sabem que, cara, um ensaio de 5, 6 horas é cansativo. É cansativo. Muito. Entendeu? Ah, mas o cara ama dançar. Ama. A maioria dali que tá ali não começou a fazer dança porque era o sonho da vida. É porque gostava de dançar, viu uma oportunidade de ganhar dinheiro numa coisa que gostava de fazer. Então, muitos desses artistas, eles se descobrem um artista no fazer. Eles não faziam aula. Poucos são que tem essa história. Não, eu fazia aula desde pequeno porque minha mãe me levava, minha mãe me incentivava, meu pai me incentivava a ter contato com a arte. Você vai pegar a grande parte? Poucos. Pega na Zona Oeste, faz um levantamento da Zona Oeste. Então assim, tá nesse lugar hoje é uma escolha porque eu sei que dentro disso eu consigo gerar um valor pro que eu escolhi fazer. Porque se eu consigo levar e conversar, porque o patrocinador, a pessoa que é quem assina, que libera a verba, ela não tá interessada na arte, ela tá interessada no produto daquilo ali. Ah, mas eu sou artista, é a minha arte, é a minha forma de. Mano, se você. E aí, isso é uma outra aula, né? Se você for pra esse lugar achando que você vai ser sempre artista, cara, é a relação dos nichos. Pô, não, eu quero ser artista, mano. Então pega uma parada pra você fazer a tua com a companhia e assume. E aí faz, mano. Agora, achando que você vai conseguir dentro de sempre de uma escola. Não, porque eu quero trazer reflexão, nem sempre vai dar. E aí você tem que ter as estratégias corretas para poder fazer. E aí, nesse sentido, que quando eu boto de estrategista, é nisso. Eu consigo ter essa leitura e poder ensinar isso para os meus alunos. Cara, olha só, onde que você quer atuar? Você quer fazer o quê? Ah, eu quero dançar. Um exemplo. Teve um evento na UFRJ, onde eu fiz a minha graduação, e que era com a galera do primeiro período. E me chamaram para uma mesa. E eu perguntei a eles assim: fala para mim, o que vocês querem fazer? Quantos aqui sabem o que vocês estão fazendo aqui dentro da faculdade? Pra que vocês estão fazendo uma faculdade? Aí o outro, porque eu quero trabalhar dançando com a Anitta. Falei, pode pegar, pode ir embora, não precisa ter faculdade pra trabalhar com ela não. Vai, próximo. Porque eu quero dançar. Não precisa de faculdade, sabe por quê? As pessoas não entendem. Elas acham que é um caminho e tá sendo muito orientado assim, e isso tá trazendo uma problemática até mesmo pra graduação. Porque a universidade, ela é outro nicho. Eu quero ser um pesquisador da dança. Cara, vai pra universidade, faz um bacharel. Continua, faz um após, faz um mestrado, faz um doutorado. Mas eu fiz faculdade de dança e não consegui trabalho. Porque quem te falou lá que quando você chegar no final ia ter trabalho garantido? Não tem. Não tem, mas entende? Não tá tendo a orientação. Explica a pessoa, cara, você tá fazendo aqui por causa disso, disso e disso. O que você quer? Mas eu quero viajar, quero dançar fora do país. Cara, então não precisa de faculdade. Eu tenho vários amigos que largaram a faculdade no meio e que foram viajar. Tiveram oportunidade aí, apareceu. O que a universidade traz de bom são os contatos. Entende? Mas são nichos. Aí o professor, outro nicho. O instrutor de dança com foco em atividade física, outro nicho. Entendeu? Agora o treinador de breaking, né, para preparação física dos atletas, outro nicho. O ensaiador, outro nicho. O coreógrafo, outro nicho. E aí eu vou te falando vários nichos que tem, entende? Só que as pessoas, muitas das vezes, elas vão se descobrindo esses nichos no fazer. A pessoa que não tá conseguindo mais dançar, que não tá conseguindo acompanhar, vai fazer outra coisa porque não consegue fazer. Vai fazer outra coisa dentro da dança porque não consegue fazer mais aquilo. E também das necessidades. O cara que era dançarino, mas vai fazer iluminação porque tem que fazer na companhia, não tem ninguém que faça, não tem dinheiro pra pagar, ele vai aprender a fazer. E vai se descobrindo. Na arte, infelizmente, é sempre assim. Você vai descobrindo, se descobre artista nesse sentido, não fazer. Você acha que esse up que veio junto com o TikTok, que é uma ferramenta poderosíssima para divulgação, e aí ajudou a o pessoal começar a procurar cursos, assim, por mais que, sei lá, o incentivo possa ser, foi meio errado o incentivo,
Né? Porque às vezes a pessoa quer, não, eu quero dançar, só que como ela viu no TikTok, né, um exemplo, então, pô, eu quero dançar, vou procurar. Então, começar a entrar em equipes de dança, em grupos de dança, isso ajudou ou não? Então, tem algumas questões, mas tem alguns colaterais. Eu acho que sim, foi uma grande ferramenta de difusão da dança, né, propagação da dança. Mas quais são os colaterais? Exemplo, eu chegava um aluno, 5, 6 anos, que fazia movimentações que tinha uma relação rítmica já bem elaborada, porque uma coisa que o TikTok trouxe para essa geração nova é a relação de repetição, né? E é umas E, crianças que e, têm uma é, coordenação absurda, né? Tu olha assim, e, e, caramba. e dança, cara, é repetição. Não adianta. Repetição. Se você tem as ferramentas certas, você tá na frente lá do espelho lá, ou não, mas tá lá, tá treinando, repetindo, vai ficar bom. Não adianta. Ah, Douglas, não tem como. Não tem como. Não ficar bom. Talvez não vai. Se a gente for fazer. Ah, mas aí então vamos trazer um comparativo de evolução. Mas aí cada corpo é um corpo. Aí já é um outro debate, um debate filosófico. Mas se você é relacionado o treino, ele vai devolver. O treino, ele vai devolver. Entendeu? Não é todo mundo que é igual o Romário. Não gostava Ó, de treinar, mas os caras chegavam lá e mas é o resolvia. Romário. Entendeu? Mas chegava e resolvia. Ah, não gostava de treinar, achava que era perca de tempo, mas isso aí é sabe? Mas se você parar e treinar, cara, vai ficar bom. Vai ficar bom até onde dá pra ir ficar bom. Talvez o seu bom é relativo também. Mas, quais são os colaterais? O aluno ele não tem maturidade. E aí, sem a maturidade, aquilo que a gente estava conversando, sem a maturidade com uma técnica, isso vai começar a entrar num outro lugar. Exemplo, aí você imagina uma criança que ouve com 7 anos de idade, você é muito bom, você dança. Você dança muito bem. Você dança muito bem. Você dança muito bem. Ele vai chegar na sua aula de dança, você como profissional, ele vai falar assim, eu danço muito. Quantas pessoas você tem no seu TikTok, no seu Instagram? Entende? É uma das questões. Você imagina, porque assim, ser professor também, ainda mais de criança, é administrar egos. Trabalhar com um artista é administrar ego o tempo todo. Né? Então imagina você ter 10 jovens lá na disputa de quem é maior do que quem. Como você constrói uma comunidade no sentido de não é sobre é sobre o coletivo. Entendeu? Então, assim, esses são alguns dos colaterais. Mas, como eu disse, eu quando retorno para a sala de aula, eu paro de reclamar do TikTok e falo, não, cara, não adianta ficar falando, eu tenho que ver o que eu consigo fazer e extrair disso. Então eu pegava um aluno, e às vezes começava a passar, tava passando a base, e ele falava assim, isso é muito chato. Isso é muito chato. É claro que é chato, porque ele tá ali pegando coreografia. Aí ele pega uma coreografia, pega outra, pega outra, pega outra, pega outra, pega outra. Dança é repetição. É base. Vamos trabalhar. Relação corporal. Vamos trabalhar o que é as articulações, quais são as possibilidades. Aí você pegava uma opção de aluno e falava assim, improvisa, não sei. Ou improvisar era fazer a coreografia. E aí a gente vai entrar num outro lugar. Lembra das danças? Independente de modalidade? Uhum. Grande parte delas surge do improviso. Dos encontros sociais, dos bailes. Aí você tem uma dança que ela é sistemática. Tirando o balé, né? Que, enfim, que também tem origem lá nas danças camponesas, mas que também são danças que trabalhavam com improviso. Mas fora isso. Eu fiquei imaginando uma coisa aqui. Como é que seria se, por exemplo, tivesse a oportunidade de viajar no tempo? Aí chega a gente, vamos lá, a gente vai pegar o de 6, né? Chega você, eu e a gente seleciona mais 4 dançarinos da antiga. E aí a gente tem a oportunidade de selecionar uns 4 dançarinos, sei lá, TikTok, 6 dançarinos TikTok também, e a gente viaja no tempo. Eles vão pra nossa época lá. E a gente solta eles numa roda. Como é que eles iam se virar? Cara. Assim, graças a Deus, eu acho que a galera dentro dos TikToks hoje, assim, acho que houve um movimento muito grande, um apelo muito grande da dança, de profissionais da dança dentro do TikTok, é importante falar isso, reavendo esse lugar de escuta, esse lugar de fala. Porque é aquilo, se você também tá num lugar, você faz parte daquilo, você não fala, alguém vai falar. O espaço vai ser ocupado por alguém. É. E aí a sua omissão também é uma escolha. E não dá pra ficar reclamando.
Também, porque... Não, irmão, tem que fazer alguma coisa, tá te incomodando, então faz. Ainda mais porque não adianta esperar que quem tá lá, né, e crescendo, ganhando visibilidade e sendo chamado para publicidade, para isso e aquilo, vai parar em algum momento e falar assim: não, gente, vamos correr atrás dos profissionais de verdade, né, aqueles que estudaram, que se formaram, que já estão há anos. Isso nunca vai acontecer. Não adianta. E às vezes não é nem por maldade, às vezes Não. a pessoa tá tão deslumbrada com o que ela criou ali, que ela tá fazendo, no retorno, e aí é aquilo que eu falo pra você, o problema, né, dos vídeos virais, né, da internet, é que, pô, a gente tava falando aqui, pô, teu canal lá no início, quanto tempo tem desde aquele primeiro canal até agora? Caramba, já vai isso. Já tem quase uns 10 anos. Então, É, nesses 10 anos, você teve um processo de quase uns 10 anos. amadurecimento. Você passou por coisas que às vezes não tinha a ver com a internet, mas com a sua vida, que você aprendeu e que você vai trazer, vai fazer a transferência de domínio daquilo que você aprendeu para a sua vida, para o seu trabalho, né? E a internet, ela é muito assim, o cara que às vezes ninguém sabia da existência dele, a não ser a família dele, os amigos, você já apareça assim, ó, de uma hora para outra. E vai lá em cima, e todo mundo tá vendo, todo mundo tá consumindo. Não sei se você lembra do... Deixa eu lembrar o nome dele, que eu consumia muito material dele. Gosto de uns vídeos meio idiota também. Mas eu tenho um montão. do... Coca-água latão, Coca-água latão. Então, Mary. exatamente, então. Pô, eu consumia... Negão da BL. É, negão da BL. E o cara era cantor. E O cara ele já tinha canta, o trabalho. Né? Ele é cantor ainda, ele já tinha um trabalho, ele ia aprendendo na comunidade. E olha como é que é a parada. O que fez ele ser conhecido não foi a música do cara. Foi um vídeo que ele postou com a mãe dele, que a mãe dele zoou a mãe dele começava a bater. E ele começou a produzir conteúdo naquele lugar ali. E aquilo transformou a vida dele. Então, assim, a internet tem disso, né? Sempre que com aquilo que você trabalha há muito tempo, claro que ele soube fazer lá, trazer visibilidade pro que ele fazia, né? De cantar. Abriu algumas portas? Abriu. Mas o que fez ele abrir essas portas? Foi com a música dele? De cara, não foi. Quantos nãos o cara recebia? Quantas vezes ele teve que pedir pra cantar no baile? De graça. Entende? Então a internet, aí a internet bate 1 milhão de visualizações. Pô, não, eu preciso desse cara, que esse cara se comunica. Porque, cara, no final, independente de nicho, é com quantas pessoas você se conecta. É. Com quantas pessoas você é ouvido. É isso. A internet é isso. Com quantas pessoas você se comunica? Por isso que eu falo muito com os meus alunos, cara. Quero fazer curso de dança, quero fazer. Cara, faz, é importante, mas façam outros cursos. Faz um curso de oratória. Faz um curso de comunicação. Busca se comunicar bem. Porque não é só sobre quem dança mais. Porque tu pode dançar muito e se comunicar, ser horrível se comunicando. E aí você não consegue gerar as oportunidades. Porque é muito difícil você ter uma pessoa que vai bater na tua cara e falar: nossa, eu vi um vídeo teu dançando muito, eu quero você trabalhando comigo. Até porque ela pode cair exatamente na situação que a gente tá aqui agora. A pessoa, você viralizou com um vídeo, aí um podcast chama, vamos lá pra bater um papo, pra até você, falar sobre o teu trabalho, como é que é o teu dia a dia, como é que é a tua preparação, como é que você ensaia. E aí, como é que, se ela não tem essa preparação de poder falar, se expressar, como é que é, tal, porque ela tá habituada, não. Soltou a música, eu entro ali e danço. Eu não falo. Um outro colateral do TikTok. Falou, agora eu lembrei. Eu falava pros meus alunos assim: anda pela sala. Dança andando pela sala. Não conseguia. Por quê? Na grande maioria, o telefone ele tá parado naquele formato, né? Que é vertical. Reduz ele mais não ainda, pode né? Exato. Aqui, Ele não pode sair daquele enquadramento. Então tudo que ele tem que fazer tem que ser naquele quadrado. E isso vai trazendo algumas questões corporais. Entendeu? Com a chegada da internet, as pessoas passaram a trabalhar, né, com o computador e tal, muito mais sentado. Entendeu? A televisão, hoje você tem quase faz assim, a televisão passa, né? Quase
na tecnologia, né? É. Mas antigamente era uma televisão de tubo. Não sei se tinha até uma imagem na internet, né? Que era assim, a evolução da TV. Ela de tubo, com o passar do tempo ela fica fina. E aí as pessoas, tipo assim, a pessoa fininha, Por ficar sentado. exato, traz uma relação sobre a questão do que aquela mordomia, não mordomia, né? Mas aquela evolução trouxe para aquele corpo. Entendeu? Então, assim, as pessoas não percebem, mas elas acabam sendo levadas a se portar, a pensar de uma forma sem perceber, de forma assim, quase natural. Mas isso também é uma estratégia, entendeu? A dança hoje em dia. Pô, eu até um tempo atrás eu tava pensando em gravar algumas coisas pra internet. Até usar o TikTok poderia ser. Mas eu mesmo, eu ia estar fazendo mais ou menos o seu trabalho. Eu ia captar pessoas Uhum. pra gravar e botar lá. Mas exatamente, eu queria algo mais elaborado. Eu não queria ficar preso a. Poderia ter, de vez em quando, uns assim, mas eu queria algo mais elaborado. Só que depois, quando eu fiquei vendo, até tendo contato com outras pessoas que estavam em atividade mesmo, dançando, dando aula e tal, 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 e eles comentavam a respeito dessa dificuldade em relação ao TikTok, em relação à valorização do profissional em si, aí eu meio que desisti. Porque tem uma relação de como você monetiza isso também, né? É, Porque assim, a gente tá falando aqui de dança, de arte e tal, mas é trabalho. Então vamos falar sobre monetização. De onde vai ser o dinheiro para você conseguir se sustentar? E eu conheço muito profissional que tá nas redes sociais, que tá produzindo, que tem trabalho lá, mas o cara passa uma dificuldade. Entendeu por quê? Porque muitas das vezes necessita de muito empenho, muito pra talvez gerar uma oportunidade. Entendeu? Então é o que eu falei, nem sempre as redes sociais, a internet, ela é justa. Entendeu? E tem muita gente que é low profile lá, né? O cara posta nada, né? Mas o trampo do cara tá correndo. Todo final de mês o Pix bate na conta dele é o que interessa. Entendeu? Então vai também muito do que cada um quer. E assim, quando a gente fala do artista, não são todos, mas tem a galera mais nova tá muito ligada, né? É porque a gente perdeu um pouco a noção das métricas, né? Cara, às vezes você posta uma foto, pô, só 150 pessoas. Cara, você tem noção do que são 150 pessoas? 50 gente pra caramba. Sabe o que tem noção? Muita gente. Ah, mas a internet consegue se conectar com milhões, tá? Mas você tem noção? É muita. É uma quantidade absurda. 150 pessoas? Sabe o que é? São 150 pessoas consumindo, sei lá, um produto teu, sei lá, a R$ 20. Vamos botar assim, barato. Um espetáculo, R$ 20. Entende? Você começa a entender sobre quantidade. E aí você quer o quê? Quantidade por ego? Né? Números de métricas por ego? É. Eu fico até baseado nisso daí, na questão desde quando a gente deu início ao podcast. Né? Aí a vida começa a mudar de uma forma absurda. Eu não tô falando de financeiro, não, tá, gente? A gente tá no início, estamos captando patrocinadores. Inclusive, se você estiver interessado em patrocinar a gente, só entrar em contato, tá? O que acontece? Quando eu comecei a ver, postei. Um vídeo foi postado. E você tem essa rede social lá, digamos no Instagram, vou pegar o Instagram aí. Teu Instagram tem 200 pessoas, não sei. E aí você posta uma foto, 3, 4 curtem. Você bota um stories, normalmente o story a visualização é um pouco mais alta, aí 20, 30 visualizam, mas não tem reação nenhuma. Aí deu início ao podcast. Você posta um vídeo e bate lá 300 visualizações. Você já fica, o que tá acontecendo? Você já fica, gente, tá... É muito difícil isso daí para a cabeça de uma pessoa que não tem aquela orientação. Né? Uma das grandes preocupações minhas em relação a essa galera do TikTok e tal. Gente, mais uma vez, vamos frisar. Nem eu, nem o DG, a gente não é contra o TikTok, não, tá, gente? Tem que frisar. A gente tá usando como exemplo o TikTok porque é uma das ferramentas que tá em alta e nós estamos falando de dança. E como essa orientação está sendo dada para essas pessoas. Eu tenho muito essa preocupação.
Mas muito mesmo, porque como antigamente tinha aquela questão de bandas de uma música só. Uhum. Lançava uma música, pá, sucesso, sumia, acabou a banda. Da mesma forma que muitas vezes os pais estão orientando o filho porque vê que o filho realmente tem aquela qualidade, o filho tem aquela aptidão para ser um excelente dançarino. Só que aí os pais veem a criança meio que como um produto. Vou vender meu filho. Não é vender mas vou vender a imagem do meu filho, botar ele. Aí começa a incentivar ele a dançar, dançar, beleza. Ele começa a crescer muito no TikTok. Só que sem uma certa orientação a respeito de, olha, pode acontecer isso, isso e isso. Ou seja, se tiver uma queda muito brusca, Uhum. essa criança não vai saber como lidar. O adolescente não vai saber como lidar. Daí vem a grande importância, por exemplo, por isso que lá no início da nossa conversa a gente estava falando da questão do DG, como é que ele começou e tudo mais. Até a cabeça dos adolescentes antigamente eram diferentes dos de hoje. Uhum. Porque hoje as coisas acontecem muito rápido. Do nada, o cara grava um vídeo e dorme. Daqui a pouco o celular dele no outro dia tá com 300 notificações. Vou te contar essa não é do TikTok, não. Mas um exemplo. Nessas produções, né, de materiais que a gente tava dentro do coletivo, eu peguei um vídeo, né, fiz um Reels, que era um frame, a parte de cima do ensaio, no meio a apresentação e embaixo uma outra apresentação que a gente foi. Porque foi assim, um era o ensaio, o outro era o festival e o outro era um espaço tipo da premiação do festival. Era uma noite de gala. E o primeiro vídeo a gente tava ensaiando na quadra do CSU, né? O segundo a gente apresentando no festival. E o terceiro era num teatro grande já e tal. Postei à noite. No outro dia acordei de manhã. Aí abri assim o Instagram e por acaso as métricas ficam ali na frente, né? Então batia no nosso coletivo uma média de 49 mil visualizações por mês. Não é muito, no sentido de, se for comparar com outros. Né? Mas é aquilo que eu falei, imagina, 49 mil pessoas é gente pra caramba, né? E eu falei assim, peraí. 49 mil é um jogo. E assim, eu não entendi, porque a gente tava construindo, a gente tava construindo algumas postagens todos os dias, assim, todo dia tinha postagem. E aí, eu falei, alguma coisa aconteceu. Fui nos vídeos, e esse vídeo, ele bateu, acho que 25 mil visualizações de uma noite, assim, de noite, no outro dia de manhã. Uma madrugada, assim. 25 mil. E aí eu fui estudar. Falei, cara, o que aconteceu? Por que esse vídeo, que não era um vídeo que não tinha nada, não foi um vídeo que foi pensado, elaborado, fazendo um movimento de câmera. Aí eu posso falar, né? Fazendo um movimento de câmera, fazendo um dolly-in, fazendo, sabe? Não tinha isso. Era um vídeo com a câmera parada, feita. Mas por quê? Se conectou. Se conectou porque dentro da arte eu trouxe uma fragilidade, eu trouxe um processo que ela é inerente à dança, mas qualquer outra coisa. E aí, pra mim, que foi o grande pulo do gato também das relações artísticas e do business, cara, eu continuo trabalhando com pessoas. Pessoas são pessoas. As ferramentas mudam. Hoje é a internet. Daqui a um tempo eu não sei o que vai ser. Mas a gente ainda continua trabalhando com pessoas. Tava falando sobre inteligência artificial. Hoje a gente tava vendo um outro podcast falando sobre a criação do papel, né, de uma pessoa para rebuscar a construção de uma copy de uma postagem feita pela IA. Por quê? Você chega lá e fala assim para um chat GPT. Eu quero uma publicação que vai se conectar com pessoas de tal. Você dá todas as informações, ela te dá o texto, mas ela ainda não tem a relação humana. Ela não consegue trazer coisas que se conectam. Então, a gente ainda tá falando com pessoas.
A dança, ela ainda tá falando sobre aquelas mesmas questões lá de trás. Claro, cada vez mais buscando movimentações, quando a gente fala sobre breaking, movimentações mais difíceis, num lugar de um grau de dificuldade maior, se você for comparar, exemplo, não da dança, mas da ginástica artística, lá das primeiras competições, com o que faz hoje, um profissional, tu fala assim, cara, não sei se vocês já viram os vídeos comparando das primeiras competições de ginástica artística. As acrobacias que eram feitas pro que tem agora. Tu fala assim, não, parece que é impossível. Não, é só a evolução. Mas ainda são pessoas. Você acha que com a questão da IA, daqui a um tempo, não presencialmente, né? Porque presencialmente a gente vai ter que ver a pessoa ali fazendo a apresentação e tudo mais. Mas digamos numa transmissão, algo do tipo, como já está acontecendo em alguns ramos, né? As pessoas sendo substituídas por CGI e tudo mais. Mas isso, para a dança, pode prejudicar os dançarinos que tem. Por exemplo, imagina só, o Balé do Faustão. Uhum. A gente tá aqui e tal, tá lá o estúdio e tudo mais, mas ao invés de estar as bailarinas ali ia ser tudo projeção. Holograma, né? Não, mas ainda necessita do humano. Sim, porque pra ficar perfeito mesmo, é que nem os jogos, né? Tem captação de movimento e tudo mais, ou seja, precisa ainda do humano. Não tô dizendo que é impossível, né? Tô dizendo que... Eu vou te dar um exemplo. Com a entrada do 5G, né, o José falou assim, tu é muito maluco. Mas eu não entendo. Que eu falei assim, tava todo mundo falando sobre a entrada do 5G. E aí eu comecei a estudar o que essa entrada do 5G implica na mudança no mundo inteiro. O que iria acontecer? Mas o pessoal acha que não, a internet vai ficar mais rápida. Não é só sobre isso. É sobre outras possibilidades. Porque, por exemplo, quando você vai pegar lá do 3G pro 4G, entrou. Você consegue pedir comida pelo telefone, no sentido de ter um aplicativo. Você consegue locar um carro. Antes você não conseguia fazer isso. Então, assim, o que isso trouxe de mudança para a nossa forma de viver quanto humano? Então, eu comecei a pesquisar. Eu falei, cara, o que eu consigo, com a entrada do 5G, contribuir e produzir com arte? Por quê? Aí eu já vou falar sobre dança e tecnologia, outro nicho. Então, assim, trazer esses lugares, essas reflexões, são importantes porque se eu olho pra dança com respeito, eu vou entender que não é só sobre gravar um vídeo e botar na internet e achar que todo mundo vai reconhecer que eu sou um ótimo dançarino. Isso aí eu acho que é muito pouco. Eu acho que é de ser tão fútil só chegar nesse lugar, sabe? Que não dá conta. Não dá conta. Então, acho que não vai substituir o profissional, mas vai trazer uma nova forma de fazer, de se pensar. É interessante, né? Porque até um tempo atrás eu lembro que a gente ficava muito naquilo do avanço da tecnologia, né? A gente querer isso. Aí hoje em dia fica meio assustador. A gente vê como tá ficando. Por exemplo, é que nem o Tesla, carro autônomo. Né? Que, não, você chama em alguns lugares, inclusive, né? Os aplicativos de mobilidade já usam a Tesla. Bota lá, chama, vem um carro, abre a porta, você entra, não tem motorista, não tem nada e te leva até o lugar, para lá. Ele desvia, ele tem aquela prevenção de acidente, ele prevê algo que pode ser perigoso muito antes, ele já se antecipa aquilo e muda. Então, tem muita coisa que tá avançando, que é meio assustador. E antigamente as mudanças se davam em período de décadas, né? Sim. 10 anos. Hoje, aí muito passou rápido. a ser um ano atrás, como que era. E aí, isso implica em muitas coisas. A gente tava falando sobre o audiovisual. Hoje em dia, dentro de uma produção de audiovisual, cara, é quase que obrigatório. No final, exemplo, estamos aqui gravando, no final, a gente acabou de gravar até um vídeo, já subiu um vídeo. Sim. Entendeu? Porque hoje é tudo no imediato. Você perde o time. Entendeu? Então, se já terminou, aqui já tem alguém fazendo. Então, a necessidade do instante tem que ser postada agora. E isso traz uma reflexão, novamente, sobre a relação do corpo, não só sobre dança, mas o corpo. Quantas pessoas às vezes estão aqui, tô gravando um story. E se você não se policiar, você entra nesse lugar.
Tô gravando story aqui e tal, não tô me conectando aqui. E aí o que hoje eu tento exercitar eu vivo primeiro, depois eu gravo. Depois eu posto. Entendeu? Não preciso ser no real time, sabe? Ah, tô aqui postando, não sei o que. Não, eu vivo primeiro e posto. Posto muito mais com a ideia de posicionamento do que de visibilidade. Mas se você for ver, as redes sociais, elas cada vez mais te cobram uma estética, te cobram um padrão para que você possa ser aceito. Ah, mas aí tem gente que vai contra, aí tu vê outras pessoas que quebram status quo, enfim, que vai nesse lugar de ir contra o sistema. Sim, mas mesmo assim, a internet, ela, se você for falar sobre relação de falar com grandes massas, requer algumas formas de fazer e de falar. Falando nisso, enquanto sistema, você já teve algum problema em relação o preconceito com dançarino? Eu lembrei também, porque você falou isso aí, porque na época eu comecei a me envolver com dança, foi exatamente, coincidiu na época que eu também estava entrando na igreja. Uhum. Então eu peguei o início da dança na igreja. Uhum. E a gente começou, fomos se meter a exatamente começar, qual ritmo vocês vão começar? É um louvor mais lento? Não, a gente vai dançar hip hop. Uhum. Eu peguei esse período também. O meu coletivo, ele na época grupo, na verdade, ele também era da igreja. Então... porque o GAD e o Rua foi basicamente na mesma época, eu acho. Não, o GAD é antes, eu acho. Antes, o GAD foi antes. O meu foi... Mas o meu não era o Rua, não. O meu foi o Glory in Six. Isso era o quê? 2005? 2005. O GAD começou em 2003, 2002, 2003. Então, tinha o pessoal, tem o Johnny também, que era do Elos, também que era de Bangu. Tinha alguns grupos. Mas assim, eu passei. Eu lembro uma das apresentações assim, na igreja que depois que a gente terminou, a pastora falou, olhei, quando chamei os meninos, chamei o grupo de dança e só vi homem. Falei, vai ser, sabe? Então, cai nesse lugar do preconceito, esse lugar que é muito complexo, né? E muito desrespeitoso. E a dança, infelizmente, é tida como esse lugar, né? A dança do lugar do feminino, o corpo, que tudo que é relacionado com o corpo, claro que a gente está falando também sobre uma relação cultural e social ocidental, né? A gente não está falando, por exemplo, se você vai em outros países, a prática da dança ela é inserida como uma questão social, uma questão que todo mundo vai ter que aprender, né? Outros lugares lá antigamente, a dança era uma ferramenta também de treinamento. A própria capoeira, enfim, vai saindo. Só que assim, socialmente e atualmente cai muito nesse lugar. Talvez hoje esse diálogo esteja muito mais aberto e muitas coisas. Mas você vê que tem pessoas que hoje não se posicionam, não falam o que pensam, com medo de literalmente por conta da internet do que vai acontecer. Mas eu às vezes olho porque mesmo que as pessoas não falem, você vê que fica nítido na cara dela quando a pessoa vê assim, dançando. Eu lembro, nessa época, cara, era complicado. Era complicadíssimo. Pelo ritmo que nós escolhemos, pela questão exatamente, que normalmente nas igrejas era visto mais grupo de mulheres e tal, e era um outro estilo, entendeu? Não era que nem... Então a gente enfrentou toda a problemática do início da dança na igreja. A gente era meio até hostilizado até pelos nossos. Uhum. Pô, a galera que a gente achava que ia apoiar ali e tal, às vezes um obreiro virava o nariz, entendeu? Então, mas a gente continuou aí, tudo mais. Tem como você vir dançar no grupo no dia de libertação, não? Tem como você vir igreja que na terça-feira? Não chamava a gente de jeito nenhum. Grupo vai ter o culto de libertação, tem como fazer um negócio aqui, não? Tem que ver, tinha igreja que não chamava, pô. Não chamava. A gente agradecia muito, por exemplo, quando eram algumas igrejas, já que tinha uma visão mais aberta. Por exemplo, tinha o Zoe lá da Monte Oreb. Uhum. Tinha um grupo Zoe sim, lá. Sim. E eles chamavam a gente direto. Tinha um rapaz que era eu não vou lembrar o nome dele, que fazia faculdade e ele foi um dos caras também que eu tive contato, que era um homem que dançava e que fazia faculdade, fez na Gelviana também. Isso aí eu tinha 18 anos. Então, assim, uma pessoa e uma referência pra mim, dentro do meu processo. Mas era difícil, eram poucas as pessoas que tinham esse lugar e hoje em dia é mais difícil ainda. Por conta, a gente acha que é mais fácil, mas não. Aí hoje em dia tem a relação né?
Quem sabe, sabe. Nessa época, deu graças a Deus, o pastor Marco lá, pô, ele que abraçou a gente. Falou, não, eles vão fazer sim. E aí, não, o pastor da igreja, então, a gente meteu as caras. DG, excelente papo, né? Pô, bom é isso, que aí vai fluindo, vai fluindo. E olha que, ó, a gente não bateu o papo aqui, eu acho que a gente não chegou nem a 30%. A gente falou nem do Coletivo Rua. Nem entramos em detalhe do Coletivo Rua, tem muita coisa, por isso que aí a gente vai trazer de novo, entendeu? Mas antes de finalizar, temos o nosso quadro. Nosso quadro Vamos ou Vaza, né? Eu vou falar nomes ou então situações. Se você achar positivo, se você achar, pô, a pessoa legal, tal, não sei o que, é vamos. Se não, é vaza. Né? Totalmente à vontade. Vou falar alguns. Eu separei alguns nomes aqui. E vamos lá. Não sei a pronúncia, apesar de estar meio. Eu sei que eles são franceses, né? O Les Twins. Les Twins. Né? Que são. Eles estão com a Beyoncé ainda, não estão? Dançarina da Beyoncé? Cara, não sei se estão, porque eu não acompanho muito, não. Porque eles estavam pra sair, mas eu não sei se estão ainda. Cara. Mano, vaza. Vaza, não tem que explicar por quê. Polêmica! Pode explicar por quê, vaza? DG disse vaza, polícia. Só pra ser cancelado na internet. Não, tem uma galera que gosta. Não, eu gosto dos caras no sentido de que eles dançam, eles têm uma identidade. Mas eu tive experiências profissionais juntos. Então, por isso que eu tô falando no vaza. Pior que eu conheço algumas pessoas também que já meio que tiveram alguns trabalhos que eles falaram que não... Aquilo que eu falei, eu participei já de eventos que tinham eles como professores, eu acho que eles são bons dançarinos dentro da proposta que eles têm, mas para professor não dá, então a minha relação de vaza vai muito dessa experiência. Ana Botafogo. Vamos. Bruno Mars. Vamos, Bruninho. Bruninho, vamos, gente boa. E disse que ele não dançava, né? Não. Ele não dançava, foi os produtores, empresários falaram, cara, você tem que dançar. É uma relação do business, né, cara? Porque ele vem de uma leva aí de uma galera dos Estados Unidos ali também, que é grande, né, grande produção dessa galera, e que, pô, dança, tem baile, tem corpo de baile, perdão, tem grupo que dança junto, então assim, acaba que se torna, tem uma forma de fazer, né? Então o cara começou a fazer aulas. A gente tem outros exemplos aí também. E da leva que ele tava, um pouco antes, né? Tinha Usher, sim, aí Chris Brown, Michael Jackson, B2K, os caras do NSYNC, o Justin Timberlake. Isso aí. Tudo dançarino. Agora eu quero ver, hein? Vamos lá. Cara, você tem a chance agora de fazer o teu nome ou então se afundar. BTS. Cara, não, eu não tenho nada contra, não. Vamos. Eu acho que é aquilo. Não adianta eu ficar preso numa era, né, onde o mundo ele gira, e eu acho que tem que vir coisas novas, sim, pra fazer. Quando a gente pega a história até do locking, do próprio locking, né, dessa dança que é uma dançaria americana, os caras também lá agora eu não vou me lembrar o nome do local certo, mas daquela região ali, eles começam a produzir a forma deles dançarem aquilo. E aí os Estados Unidos olham e falam assim, caraca, não, gente, isso aqui é nosso, eles retomam. Então assim, eu acho que toda manifestação, ela é bem-vinda, e ela traz reflexões. O problema é que as pessoas querem sempre comparar. Porque na minha época dançada assim era melhor. Não era melhor, era a sua época. Você tá achando que é melhor porque era a sua época. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas querem deslegitimar o que tá vindo agora. Mas isso aí não é legal, isso aí não sei o que, isso aí não dura. Não dura porque também é outra época. A gente tá falando de uma relação de velocidade maior do que na tua época. Mas que tem valor, que se comunica com uma galera e que traz relações pra dança e que abre oportunidade para que as pessoas possam praticar aquele tipo de dança. Então, assim, eu gosto. Não é um tipo de. Não é um tipo de conteúdo que eu consumo, mas eu tenho alunos que dançam, que faz e tal. E assim, eu tiro o chapéu porque eu acho que a galera é muito organizada quanto produção. Tem vários eventos relacionados a K-pop, né? E então, assim, eu acho que, cara, tem tudo para dar certo e vamos. Aí eu fiz meu nome, rapaziada do K-pop. Aí, ó. Do K-pop, Dorameiros. É isso aí. Apoio o DG. Dançarinos do TikTok.
Não é inventado, eu juro, tá? Não é pra Polêmica. pra criar Dançarino, polêmica, não, dançarinos do TikTok em qual esfera? Dançarino de TikTok, galera. Porra, cara. Eu ia mais longe, cara. Eu ia botar nome. Vaza, não, vaza. Vaza. É. E o último que tá aqui, rua. Ah, vamos, inclusive, hoje tem evento. Hoje não, ontem. Galera, essa foi a nossa, vou botar a primeira entrevista com o DG, porque vai ter a parte 2, vai ter a parte 3, se bobear a 4 e a 5. Vou vir apresentar junto com o Mazinho agora. Isso aí, ó. É boa, né? A gente vai fazer agora direto, viradão. Então, vambora. Tá aqui, ó. Tem lugar aqui à vontade. Essa estrutura aqui da Brad, a gente pega, chama alguns dançarinos, alguma galera. Fazer com a Manu. Bota... É boa. Manu, no dia que você vir... Olha lá, falando da Manu. Aí, falou aqui, ó, confirmação. Ela. Viu? No dia que a Manu vir, a gente vai fazer a entrevista. É bom que o DG sabe várias paradas da sua vida, vai ficar melhor ainda. Então, gente, eu agradeço a presença do DG aqui. Cara sensacional, que vocês vão saber muito mais, a gente vai estar postando muito mais coisa. Os eventos do Rua, outros trabalhos que ele estiver fazendo, estiver à frente. Porque ele vai muito além de dança, gente. Muito além mesmo, vocês não têm noção. Vocês deram pra ver no bate-papo aqui como é que é a desenvoltura dele. E... Quer acrescentar alguma coisa, DG? Quer passar algum projeto? Agenda de shows? Ele é coach também. Não, primeiramente não. Vindo agora agradecer mais uma vez pela oportunidade. Galera que recebeu a gente aqui, muito obrigado. Me senti em casa, realmente. Essa é a ideia. Como você falou. Graças a Deus. A gente tem aí algumas atividades. Hoje a gente tem uma reapresentação das atividades. No dia 2 de dezembro a gente tem um evento lá, que vai ser lá na antiga Lona Cultural, Elza Osborne. Hoje Teatro Elza Osborne. Saiu também um bom tempo pra gente falar da parte cultural de Campo Grande. E as histórias da parte cultural. E acho que é isso. Tem mais atividades. O nosso projeto acontece toda terça e quinta. Para 2024 a gente está vendo algumas mudanças. E vem novidades aí também. Então, galera, acompanhem, tá? Por isso, se inscreve no canal. Começa a seguir lá também. As redes sociais vão estar na descrição. Sempre a gente coloca na descrição do convidado, as redes sociais do convidado. Vai estar... Você tá usando o quê? Tá usando o Instagram? Eu uso só o Instagram hoje em dia. Vai estar o Instagram dele lá. Vou abrir um TikTok agora. Então, a partir de hoje, TikTok do DG vai... Por favor, me sigam lá. Tá? A gente vai começar a fazer uma dancinha. Já tô chateado porque não tem como colocar o meu arroba, então não vou ficar. Já estão usando? Ou tá bloqueado? Já estão usando. Tá igual o terreno aqui em Campo Grande. O pessoal pega, bota lá e... Cercou, botou a placa. Tem prática assim. O cara coloca a marca, abre a rede social, ele vai lá, registra aquele arroba e a marca quer fazer. Aí não consegue, entra em contato com a pessoa liberar. Isso, sabia que isso já é antigo? Eu sei porque teve uma época que eu fazia web design. E aí tinha alguns clientes que chegavam pra gente, aí, quando ia registrar o domínio do site, tava registrado. Aí a gente tentava fazer contato pra ver o que é. Era um fulaninho de tal lá, registrado num CPF normal, o cara tava só esperando alguém vir e querer comprar. Sabe o que é isso? Estratégia. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente lá no Instagram. Gente, se inscreve. Eu tenho um apelo para fazer para vocês. A visualização está sendo excelente, excelente. As curtidas também. Só que o pessoal está se inscrevendo pouco. Então, se inscreve no canal, vai lá seguir o DG, vai seguir o Rua também, tá? E todos os projetos. Tem mais, tá linkado mais alguma coisa? Não, tá eu lembro que tá o Rua. Não, hoje em dia só tá o Rua e o meu. São os dois que eu tô com foco hoje. E aí, vocês vão saber tudo e mais um pouco. Beleza, galera? É isso aí e vamos!